abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Convido você para que nós possamos meditar na palavra que se encontra nesse capítulo a partir do versículo de número 13. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do verso de número 13. Eu leio a palavra do Senhor. Deus nos diz através da sua palavra o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, Deus quer falar contigo nessa hora. Amém, querido? É importante que você coloque sua máxima atenção na palavra de Deus, para que você não venha a ser roubado pelo inimigo de nossas almas, por Satanás e seus demônios, em meio a tudo aquilo que Deus vai falar com você agora. Satanás, num momento como esse, a sua atuação se resume em uma coisa: ele procura arrancar aquilo que está sendo semeado no seu coração. Seu coração é uma terra fértil, mas essa semente precisa entrar nessa terra. E uma vez que ela entra nessa terra, ela consegue então germinar, crescer, florescer e frutificar. Mas se essa semente não entrar na terra, esse processo lindo e maravilhoso que Deus quer fazer na sua vida, e através da sua vida, ele não acontece. Por isso, mais uma vez eu menciono, coloque a sua máxima atenção naquilo que Deus vai falar com você nesse momento. Eu acredito que Deus tem de fato uma palavra preparada, direcionada, específica e especial da parte dele para o seu coração. E é muito importante que você entenda aquilo que Deus vai falar com você nesse momento através dessa palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero intitular essa palavra Antes do Avivamento. Antes do Avivamento. Por que isso, pastor? Porque nós estamos em tempo de avivamento. E tudo que Deus tem falado conosco, de algum modo ou de outro, tem a ver com avivamento. Nós temos a cada culto, a cada ministração, a cada ensino, a cada pregação, a cada profecia liberada nesse lugar, nós temos percebido um tempo favorável de Deus para que nossas vidas sejam avivadas, que nós sejamos avivados, que nós sejamos tocados por Deus de um modo tão impressionante, tão impactante, tão radical, que de fato e de verdade a nossa vida não será mais a mesma, em função daquilo que Deus liberou para a nossa vida nesse ano. Esse ano já começou de modo sobrenatural. Temos vivido dias de glória, temos vivido dias especiais. Há uma nuvem que paira sobre a Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, destinada por Deus a abençoar a vida de todos aqueles que aqui congregam, que fazem parte desse ministério, que estão debaixo dessa cobertura. E isso vai em função das células, isso vai em função dos cultos. Todos aqueles, essa gente toda, gente de Deus, povo especial do Senhor, povo lindo, amado, abençoado, que Deus chamou e colocou nesse lugar para aqui congregar
esse povo está debaixo de uma palavra profética, de que 2019 é o ano do avivamento. Amém? 2019 é o ano do avivamento. Essa é a palavra profética da parte de Deus para a nossa vida esse ano. E se você se entende como alguém que está dentro dessa igreja local, se você se entende dentre esse rebanho especial da parte de Deus, esse povo lindo chamado Igreja Fonte de Vida, na cidade maravilhosa de Indaiatuba, então você está debaixo dessa palavra. E essa palavra vai perseguir você. E essa palavra vai alcançar você. E essa palavra vai se manifestar na sua vida. Mas existe uma condição. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Por isso que o nome dessa mensagem é Antes do Avivamento. Antes desse avivamento. Alguns focos de avivamento já têm acontecido no nosso meio. Algumas gotas da glória de Deus, como uma chuva que ainda cairá, já têm caído em nosso meio. Mas aí daquilo que está por vir é muito mais especial de tudo aquilo que nós já experimentamos nesses 2 meses e meio do ano de 2019. Existe ainda muito mais para acontecer. Amém? Muito mais para acontecer. Eu olho num culto como esse, nós temos profetizado já um tempo atrás, cultos como esse. Cultos como esse. Cultos que você olha e você tem que identificar os lugares vagos. Cultos que você procura onde é que está vago. Nós estamos numa crescente que nós temos métricas para avaliar tudo em nosso meio. Tanto células quanto cultos de celebração. Nós não estamos nem fazendo avaliação do tanto de crianças que estão lá embaixo, sendo ministrado por uma gente poderosa, um povo lindo de Deus, lá embaixo, nesse exato momento, que se soma a esse grande público que está aqui nessa noite. Isso aqui é só o começo. Estamos perseguindo e caminhando para muito mais, para muito mais. Estamos perseguindo e queremos isso de maneira sólida, de maneira realmente fortalecida. Nós queremos, em nome de Jesus, que essa reunião de domingo, ela se estenda para uma segunda reunião, que no nome de Jesus ela se estenda para uma terceira reunião, e que esse lugar fique pequeno demais, e que Deus nos dê graça suficiente para poder, então, ir para um espaço ainda maior, em nome de Jesus. Nós estamos nessa pegada, nesse foco. Pastor, isso é real? Isso é sério? Sim. Eu tenho os números da média do ano de 2015, quando eu cheguei aqui nessa cidade, no ano de 2016, o ano de 2017, o ano de 2018 e o ano de 2019. E nós estamos aumentando essa média em torno de 10 a 15 pessoas. Todos os anos a média tem subido de frequência dos nossos cultos. Isso é notável, isso é visível, mas isso é ainda só o começo. Nós estamos muito felizes, estamos muito contentes com Deus, mas isso é pouco diante de um mar de pessoas, de em torno de 250 mil pessoas que Deus ainda vai tocar nessa cidade para a glória do nome do Senhor. Amém? Porque nossa palavra profética é que Indaiatuba se renderá ao conhecimento do Senhor. E assim como as águas cobrem o mar, Indaiatuba será tocada de um modo especial. E em nome de Jesus, Deus levantará nessa cidade igrejas que romperão a barreira de milhares, em nome de Jesus. Essa cidade que é conhecida como pouquíssimas ou quase nenhuma igreja que rompe essa barreira, nós em nome de Jesus romperemos essa barreira. Estamos indo nessa direção. Isso tudo é só o começo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Você faz parte disso, eu faço parte disso. E é um privilégio demais fazer parte disso tudo. Mas precisamos entender alguns segredos aqui. Segredos para quê, pastor? Segredos que ativarão o sobrenatural sobre a nossa vida. Segredos que Deus reparte por meio da sua palavra, para que nós possamos saber como que Ele quer atuar em nosso meio. Essa palavra que nós acabamos de ler é uma palavra fortíssima, porque Deus não apenas promete aquilo que vai fazer, mas Ele nos diz o que nós precisamos fazer, para que Ele então faça. Essa palavra envolve uma condição. E Deus está falando para o seu povo. Ele está falando com gente dele. E Ele está falando, olha, vocês precisam trilhar um caminho. Se vocês trilharem esse caminho, então tem um deixa comigo da parte de Deus. Você pode ouvir um chá comigo da parte de Deus para essa palavra. Chá comigo. Pode deixar que eu vou fazer. Eu garanto.
promessa minha, diz o Senhor. Não sou homem para mentir, não sou filho do homem para poder voltar atrás daquilo que prometi. Vou cumprir, mas vou dizer o que eu espero de vocês. Vou dizer o que eu espero de vocês, assim diz o Senhor. Amém? Essa palavra, ela pode ser fatiada, mais especificamente o versículo 14. Nós lemos aqui do versículo 13 até o versículo 16, do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. Mas a mensagem, ela vai se deter mais especificamente no verso de número 14. Por que não no 13, no 15 e no 16? Porque o 13, 15 e 16 mostram um quadro do agir de Deus. E esse é o agir de Deus. Ele começa falando a respeito de um tempo infrutífero. O Senhor começa falando no versículo 13 a respeito de um tempo onde as coisas não acontecem, aonde a chuva não cai, aonde os céus estão fechados, os céus estão de bronze, a chuva não cai sobre a terra, os gafanhotos consomem a plantação. É o que ele diz ali. Peste se estabelece em meio ao povo. É uma cena triste. É uma cena de plantar e não colher. É uma cena de esperar a chuva cair e ela não cai. É uma cena de enfermidades. É uma cena preocupante. E Deus fala, olha, se acontecer isso, se eu cerrar os céus, de modo que não caia chuva, se o gafanhoto atacar a terra, se a peste se estabelecer como uma praga em meio ao povo, o versículo 14 dá a resposta de Deus para resolver esse problema. Para resolver todos os problemas. Amém? Deixa eu dizer de novo isso. Deus, no versículo 14 do capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, tem solução para a sua vida. Ele tem uma palavra diretiva na sua direção, que te ensina o que Ele espera de você. É importante que você leia essa palavra, não apenas entendendo o povo de Deus na terra, não apenas entendendo a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Indaiatuba, mas entendendo o seu nome lá. Você precisa se ver nessa palavra, você precisa se encontrar nela, ler o versículo 14 entendendo que você está nele, entendendo que esse povo é você, esse povo aqui sou eu, nós somos esse povo. O versículo começa assim: se o meu povo. Qual povo? O meu povo, diz o Senhor. Qual povo que ele está falando? O povo de Deus. Povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou na dúvida se eu sou ou não sou. Até o final isso vai ser resolvido em nome de Jesus. Mas se a dúvida persiste na sua mente, eu quero dizer que quem é povo de Deus são aqueles que se entregaram ao Senhor. São aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Esse é povo de Deus. Deus, ele está falando aqui a respeito do povo que é dele. O versículo começa numa palavra-chave que eu vou mencionar aqui para você, que se chama pertencimento. Pertencimento fala de pertencer a alguém. Deus está falando, olha, esse povo que me pertence é meu. É um pronome possessivo. Isso estabelece posse. Posse envolve que alguém é dono. Deus reivindica nesse versículo dizendo: eu sou o teu dono. Eu sou o teu dono, teu Senhor. Eu mando. Eu governo. Você é meu. Lembra que eu disse que você precisa se colocar dentro dessa palavra. Se você não se colocar nessa palavra, essa palavra não vai se cumprir na sua vida. Mas se você se colocar, Deus manda dizer para você que os céus vão se abrir, o gafanhoto vai parar de atacar, a terra vai dar fruto, frutos grandes, belos, poderosos, lindos, frutos do sobrenatural de Deus, frutos concretos, reais, notáveis, frutos que a sua vida vai demonstrar para todos à sua volta a glória de Deus. São frutos que vão permanecer, que não vão ser roubados, que não vão ser retirados, que não vão ser abatidos. Frutos de Deus. É isso que vai acontecer. Mas
O versículo começa com a condição de pertencimento. É muito importante nós sabermos isso, querido. Em meio a todos os desafios da vida, as circunstâncias que nós vivemos, nós precisamos saber quem manda. Nós precisamos saber quem está assentado no trono de controle de todas as coisas. Nós precisamos saber quem está controlando a história. A nossa vida precisa ter essa clareza. Você e eu precisamos ter a clareza de quem está assentado no trono de governo do planeta Terra e do universo inteiro. Não é o universo que conspira a seu favor. Quem crê nisso são os esotéricos, que acreditam que os astros cooperam a favor deles. Nós acreditamos que os astros foram criados por Deus e estão sujeitos ao Senhor. Mas nós acreditamos que Deus faz com que todas as coisas conspiram ao seu favor. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu benefício, para o bem do cumprimento do propósito dele na sua e na minha vida. Todas as coisas. O versículo começa com uma condição de certeza na nossa mente e uma convicção gerada e estabelecida no nosso coração. A convicção de que o Senhor é o nosso dono. Amém, querido? A coisa precisa começar por aí. Você precisa saber quem governa de fato. Porque se quem governa a sua vida é Bolsonaro, se quem governa a sua vida é Nilson Gaspar, se quem governa a sua vida é a conta corrente, se quem governa a sua vida são seus bens que você conseguiu garantir ao longo da sua vida com muito trabalho, se quem governa a sua vida é o seu salário, se você acha que quem governa a sua história, o seu patrão, é aquele que está numa condição de autoridade sobre você, você precisa olhar para essa palavra e entender que acima de tudo isso, e mesmo que esses falhem, e mesmo que dê errado, há um Deus que está assentado no controle de todo o universo. E ele chama um povo na terra de seu povo. Dentre 7 bilhões e meio de pessoas vivas na terra, ele identifica, e não precisa de GPS e radar para isso, porque ele consegue identificar com o seu próprio espírito vivendo na vida desses que são seus, ele consegue identificar quem é o seu povo. Isso é maravilhoso. Você está aqui e você é povo de Deus. Você está no seu trabalho e você é povo de Deus. Você está na escola e você é povo de Deus. Você está nas ruas, você é povo de Deus. Você está viajando, você é povo de Deus. Você está em meio à chuva e à tempestade, que por vezes cai em Indaiatuba, você é povo de Deus. Você está dirigindo, você é povo de Deus. Você está sentado do lado de um Uber, você é povo de Deus. Você é Uber, você é povo de Deus. Por que eu sou povo de Deus? Porque a minha vida foi rendida ao Senhor Jesus. Então eu sou povo de Deus. E Deus fala comigo e diz: se o meu povo, meu, não é do diabo, não é das circunstâncias, não é dos problemas, das dificuldades, é o meu povo, e não pertence a nenhum outro, senão a mim, diz o Senhor. Se o meu povo, e aí ele complementa, que se chama pelo meu nome, começa com pertencimento, e agora ele caminha para uma outra revelação que se chama identidade. Identidade. Aleluia. Identidade. Nome estabelece identidade. Nome estabelece identidade. Para tudo. Nome é algo muito especial. Nome estabelece identidade na terra. Toda pessoa viva nessa terra tem um nome. Pode não ser bonito, mas tem um nome. Pode não ser sonoramente agradável ao ouvido, mas tem um nome. Pode ser difícil de ser pronunciado, mas tem um nome. E esse nome atesta, garante o quê? Uma identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? Qual é a identidade desse povo chamado povo de Deus? Ele fala: se o meu povo, que se chama, não é Menezes não, não é Rodrigues não, não é Ambrust não,
O meu nome. Não é Silveira, Ferreira, Pedreira, alguma coisa era. É o meu nome. Você está entendendo isso? A preocupação não é o seu sobrenome. Sobrenome da terra faz com que você entre ou não entre em alguns lugares. Sobrenome da terra te coloca em posições de oportunidade ou te rouba algumas oportunidades em função da carga que existe sobre aquele sobrenome. Mas deixa eu falar para você algo especial da parte de Deus. Deus manda dizer, isso é maravilhoso, que o que vale de fato na vida do povo de Deus é saber que nós somos um povo chamado pelo nome dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você já viu crente orar? Crente não termina oração com outra coisa senão em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, in the name of Jesus, em nome de Jesus Cristo, não em todas as línguas, tem o nome Jesus, Jesus, Yesu, Issa, todos os nomes com variações, procedentes de uma mesma vertente, se chama Yeshua, que para Deus chega como um atestado nos céus. Essa é a identidade que eu preciso para poder fazer tudo acontecer. Essa identidade faz acontecer. Quando você ora, você não ora em nome de outro, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser um nome, e esse nome se chama Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. A autoridade da nossa vida procede da nossa identidade, em função do nosso pertencimento. Nós pertencemos a quem? A Deus. Qual é a nossa identidade? Cristo é a nossa identidade. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Qual que é a diferença de cristãos para qualquer outra coisa na terra? Cristão é alguém que manifesta Cristo. Essa nomenclatura foi dada pela manifestação de Cristo por meio dos seus discípulos lá atrás. Eles mostravam tanto Cristo, que as pessoas entendiam que elas estavam vendo o próprio Cristo na vida daqueles homens e mulheres que eram seguidores e discípulos de Jesus. Então eles resolveram chamar esse povo de cristãos, que significa pequeno Cristo, como Cristo, semelhante a Cristo. Você é um cristão? Aleluia, então você tem essa identidade. Essa é a sua identidade. Glória a Deus. Essa identidade te dá acesso. Meu Deus, isso é maravilhoso. Sabe aquela fase que o adolescente, pré-adolescente, ele começa a esperar um momento oportuno para poder entrar em alguns lugares, porque ele quer mostrar a identidade, está lá. Tem a identidade dele, tem a idade dele de maturidade. Então ele tem acesso a algumas coisas e outras não tem, porque não chegou o momento ainda. Então ele está ficando aquela expectativa. Tem gente que depois já chega próximo dos 50 e lá vai pedrada, e já começa a esperar uma outra data, um outro número, para poder ter acesso a outras coisas e benefícios variados. Tem gente que está esperando, assim, contando os dias. Vou chegar, vai bater 60. Vou ficar na fila lá, ó. Quero ver. Vão chegar, mas o senhor é muito novo, o senhor tem que ir para aquela fila. Calma, está aqui, ó. Minha identidade. Aleluia. Você entra em função da identidade. Ela te dá acesso. Mas uma vez que você tem acesso, você precisa entender qual é a postura adequada. Pertencimento, identidade, postura. Ele fala, se o meu povo, pertencimento, que se chama pelo meu nome, identidade, se humilhar, yes, aqui começa tudo da glória de Deus na sua vida. O processo da glorificação de Deus na vida de uma pessoa é manifestado em função de uma senha, de um password. Essa senha dá acesso à glória de Deus se manifestar ou não na vida de alguém. E o caminho, a senha, se chama humilhar. Se humilhar. Se humilhar. Se humilhar. Esse é o caminho de Deus. A Bíblia fala que Deus
Ele resiste pessoas que não têm essa postura, que são soberbos. O Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Humildade é a condição ideal para não apenas ter a possibilidade de entrar, mas ter a postura que faz acontecer tudo. Se humilhar. Isso é importante receber isso no seu coração. E é importante, enquanto você ouve essa mensagem, você consultar o seu coração para ver se não existe algum nível de soberba, algum nível de orgulho, algum nível de resistência, algum nível que impeça o agir de Deus, porque não passa pelo crivo da humildade. Jesus fala, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor, Ele é humilde. Nosso Senhor, Ele se submete. Característica principal de Jesus, se submete facilmente. A quê? A quem? À vontade do Pai. Em todo o tempo, em todas as coisas, Ele foi submisso à vontade do Pai. Qual é a postura que faz o sobrenatural de Deus acontecer na terra sobre aqueles que são seu povo? Humildade. Por que tem pessoas que são parte do povo de Deus, mas parece que entra ano e sai ano e nada acontece, porque falta a postura adequada? Qual é a postura adequada? Humildade. São soberbos, resistem à admoestação do Senhor, resistem à correção do Deus vivo, resistem à educação na justiça, resistem não a um homem, resistem à própria palavra do Senhor. O que acontece com esses? Deus coloca a sua mão, e a mão de Deus é grande, no peito dessa pessoa e fala, não vai passar daqui. Não vai acontecer. Você pode espernear, você pode se jogar no chão, você pode chorar, você pode chamar a mãe, não vai acontecer. Por quê? Porque enquanto você não se humilhar, não vai dar. O caminho do sobrenatural de Deus é um caminho que envolve se humilhar. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Se humilhou. Ele se humilhou. Foi obediente em todas as coisas, na posição de servo, à semelhança de homens. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus então estabeleceu ele como nome sobre todo nome. De modo que toda a língua confessará e todo joelho se dobrará, declarando que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus o Pai. Esse caminho, escrito em Filipenses capítulo 2, é um caminho que nós precisamos ter em nossa vida. Nós precisamos ter um coração aberto à ministração de Deus. A coisa que mais atrapalha a ministração de Deus na nossa vida se chama soberba, orgulho, resistência. E ela se manifesta muitas vezes com uma ideia de, isso eu já sei. Isso eu já sei. Eu já sei a respeito disso. Eu já conheço essa palavra. Eu já conheço essa doutrina aí, eu já conheço. Essa parte aí eu já ouvi falar. Eu já tenho muito tempo aqui. Eu já conheço esse negócio. Eu já sei como funciona, eu já sei qual é a música, eu já sei qual é a pregação. Eu estou há muito tempo, eu já sei. E esse eu já sei chega para o Senhor como um orgulho espiritual que impede de desfrutar de novo, de novo e de novo. E por isso que existem quedas em nosso meio, até dentre aqueles que já estão há muito tempo. Porque o orgulho impede eles de continuar no sobrenatural e no avivamento que Deus quer manifestar. A palavra continua, Deus fala assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E orar. Orar. Tem um tema ali, que é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Que oração é essa, queridos? Existem vários tipos de oração. Existe oração de ação de graças ao Senhor. Existe oração de adoração, oração de louvor. Existe oração intercessória que a gente faz pelos outros. Existem vários tipos de oração. Que oração é essa que está ali? É uma oração de arrependimento, de confissão de pecado. É uma oração de confessar culpa. Como é que eu sei disso? Porque o versículo diz o que Deus faz. O versículo é concluído com um perdão. E só existe perdão aonde teve confissão. A oração que está aqui é uma. E por vezes a gente resiste a ela.
Qual é a oração que Deus espera antes do avivamento? De novo, eu quero perguntar agora, no meio dessa pregação, quem quer de fato ser muito avivado ao longo desse ano de 2019? Você quer isso mesmo, de fato, de verdade? Glória a Deus. Senhor, tira uma foto, registre esse momento. Aleluia. Agora vamos lá. O Senhor espera de você, bem como espera de mim, que nós, ao longo desse ano, possamos trilhar um caminho de quebrantamento, de humilhação, tamanha, que uma das características principais da nossa oração é a oração de confissão de pecado. Meu Deus, meu Deus. E aqui eu queria falar um pouquinho a respeito de algo que alguns talvez já ouviram tantas vezes, mas talvez uma boa parte nunca ouviu, e eu quero explicar isso. Quando você abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 9, lá fala a respeito de confissão de pecado. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, fala: se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é tremendo. Esse versículo fala que quando pecamos, o Senhor espera que nós possamos nos voltar para Ele e confessar o nosso pecado. Confessar o nosso pecado. Nós precisamos declarar o nosso pecado, tornar público a Deus o nosso pecado, exteriorizar o nosso pecado, falar a respeito dele diante de Deus. É isso que está escrito ali. 1 João capítulo 1, verso 9, é um versículo que nos garante duas realidades ali. Deus promete por meio da confissão de pecado, que Ele vai perdoar o nosso pecado. Glória a Deus. Perdoar significa tirar a culpa. Ele vai tirar, Ele vai nos isentar da culpa. Ele vai nos declarar inocente ao final. Ele não vai nos declarar culpado. Ele vai tirar essa culpa. Como que Ele faz isso? Em função de que essa culpa, uma vez reconhecida diante de Deus, ela é levada em consideração em função da obra de Cristo na cruz. E a culpa que Ele recebeu lá é justamente a culpa que nós confessamos ela diante do Senhor. Então, uma vez que Ele já levou essa culpa, ela não precisa mais ser nossa. E o que Ele nos dá é aquilo que Ele conquistou na cruz, por nós. Nós não conseguiríamos, Ele fez. Então nós recebemos isso, que é o perdão. E esse perdão nos declara inocência. Esse perdão nos retira a culpa, nos retira aquela maldição. E nós agora entramos no segundo ponto, 1 João 9, que é, Ele purifica. Ele nos perdoa o pecado e nos purifica de toda culpa. Nos purifica. O que é purificar? É dar um banho. Purificar é tornar limpo. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito muito que hoje, possivelmente antes de você vir para cá, para esse culto, você teve um momento de purificação do seu corpo. Você foi lá, ligou o chuveiro, abriu o chuveiro, sei lá como é que é na sua casa, caiu água sobre você, e você então limpou o seu corpo. Que coisa maravilhosa isso, né? É uma maravilha. Tem pessoas que tomam 2 vezes banho por dia, alguns 3. Espero que todos aqui pelo menos uma vez tomem. Isso é muito bom. Aleluia. Isso envolve o quê? A purificação do corpo. Se está muito suado, toma um banho, resolve o problema. Se sujou, toma um banho, resolve o problema. Aleluia. Aonde tem sujeira, aquela água purificadora se carrega de limpar, tirar. Glória a Deus. Glória a Deus. O que acontece então em 1 João 9? Nós reconhecemos nossa culpa e oramos ao Senhor. O que Ele faz? E dizemos para o Senhor: Senhor, eu pequei contra Ti. E eu me arrependo. Eu confesso ao Senhor que eu errei isso, tal área, tal situação, tal problema. O que Ele faz? Ele nos perdoa. O que Ele faz mais? Ele nos dá um banho. Ele nos purifica. Aleluia. Só que existe um nível ainda mais profundo que esse. Porque o problema do banho é que amanhã eu tenho que tomar banho de novo, irmãos.
O lance do banho é que daqui a 2 dias tem que tomar de novo. Eu vou ficar tomando banho pro resto da minha vida, irmãos. Meu Deus do céu. Não sei quantos anos na terra Deus vai me dar, mas é muito banho. Haja tanta água assim. É muita água para poder me banhar. É muita água para poder me limpar. Meu amigo, dependendo do tanto de água que você usa ali, tenta imaginar isso. É uma lagoa inteira, usada para poder te purificar. Por quê? Porque todo dia você precisa ser purificado. Todo dia. Todo dia. É assim, né? Mas a palavra do Senhor, ela tem uma outra escritura, um outro versículo muito forte, muito poderoso. E eu quero que você coloque máxima atenção nisso. Que não é 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas é Tiago, capítulo 5, verso 16. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Tiago, capítulo 5, verso 16, fala algo mais profundo. Diz assim: se confessarmos uns aos outros, se confessarmos nossos pecados uns aos outros, e orarmos uns pelos outros, seremos curados, seremos sarados. Para tudo aqui. Presta atenção agora que estamos chegando no momento, o clímax da mensagem, o topo da pregação. É importantíssimo que você entenda isso. O versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele termina dizendo cura. Ele não apenas fala, e eu perdoarei o pecado e purificarei da enfermidade. E purificarei da maldição. E purificarei do pecado e da culpa. Mas ele termina dizendo de curar. Curar. É importante que você faça uma ponte, uma associação com uma outra passagem bíblica que é justamente essa de Tiago capítulo 5, verso 16. E aqui é muito importante você se permitir ser ministrado por essa palavra. Eu me recordo o quão feliz foi descobrir, mesmo sem muito conhecimento, mesmo ainda muito novo, o quão libertador, o quão poderoso é o ato de confessar culpa para alguém, de confessar pecado para uma outra pessoa. Extremamente importante. Eu me recordo de uma cena, eu tinha em torno de 6 anos de idade. Tinha 6 anos de idade, estava nos primeiros anos da minha formação. E eu me recordo que nós morávamos naquele exato momento numa cidade chamada Bagé, no Rio Grande do Sul. E eu, em função dessa cidade, que não é a minha cidade de origem, nós fomos para lá em função do trabalho do meu pai. Nós chegamos nesse ambiente, nesse lugar, e eu fiz amizade com algumas crianças ali também. Mas não apenas com crianças, eu fiz aquelas amizades de rua também. E dentre as amizades, eu fiz amizade com um jovem que era o vizinho do lado. Ele tinha em torno de uns 15 a 16 anos na época. E um dia nós estávamos brincando. E essa brincadeira, ela estava acontecendo no fundo da nossa casa, da minha casa, da casa onde eu morava. Meu pai e minha mãe estavam distantes, estavam na parte da frente. Eu estava lá no fundo. Nós costumávamos brincar, mas não muitas vezes. Eu acredito que em torno de umas 2 a 3 vezes ele tinha ido ali na minha casa e brincado. E aí nós estávamos brincando, não sei exatamente do que, mas alguma coisa estávamos fazendo, talvez com um carrinho, alguma coisa assim, não recordo ao certo. Esse jovem estava ali comigo. E num desses momentos, isso a minha mente recorda muito bem, eu fui pegar algo naquele ambiente ali, naquele pátio da casa. Fui pegar algo, e quando eu voltei, tive uma cena que me soou extremamente forte e abusiva. Aquele menino estava completamente pelado na minha frente. Totalmente pelado e nu. Aquilo foi um choque muito grande para mim. Eu me recordo que eu fiquei estátua, assim, sem saber exatamente como reagir àquela situação. Não me era comum aquela cena.
E o pedido dele é que eu pudesse chegar e tocar nele. E naquele exato momento, não sei por que cargas d'água, percebi a movimentação e logo entrou, não me recordo exatamente, mas acredito muito que foi meu pai. E o meu pai, num ato rápido, rasteiro, ligeiro, arrancou aquele menino dali e acabou. Acabou aquele momento, acabou aquela amizade. Parece que um muro se levantou entre eu e aquele jovem. Não me lembro mais nem do rosto dele. Não me lembro nada a respeito, nem nome, nem sobrenome, nada, absolutamente nada. Mas uma coisa entrou naquela visão que eu tive. Naquele dia, como uma seta do mal, entrou uma seta, cravou na minha mente, de 6 anos de idade, um menininho. E toda noite eu era bombardeado por Satanás. Agressivamente. Aquela cena poluiu o meu cérebro. E não era apenas uma imagem de um homem nu, mas era a imagem transformada em ação e eu envolvido nela. E o sonho sempre acabava com a mesma voz dizendo: você é um gay, você é um homossexual. Toda noite. Pelo peso daquele momento que eu tive, e meu pai, sem nenhuma maturidade suficiente para conversar comigo, aquele momento simplesmente, abruptamente foi arrancado e aparentemente resolvido, mas Satanás sabia que não estava resolvido. E o que ele queria aconteceu. Ele conseguiu passar a me molestar com aquela ideia. Todo dia. E pela vergonha excessiva, e pelo medo de algum modo, de repartir com alguém, de que eu estava sendo bombardeado por um ataque mental tão forte, que já estava de tanta mentira diária sendo ministrada e ministrada, eu já estava começando a considerar a possibilidade daquilo ser uma realidade, pelo simples fato que eu tinha visto aquela imagem. E eu passei por um momento de confusão mental, que aquela cena como se tivesse sido apagada e no meio dela tivesse sido construído algo. E a impressão era tão forte que eu já não sabia o que era um sonho, o que era a realidade, se de fato aquilo aconteceu mais do que parecia, ou se aconteceu isso que eu acabei de narrar. Eu já não sabia. Porque o sonho me confundia. E no sonho eu era abusado. E no sonho esse abuso não era apenas um abuso de imagem, era um abuso real, um abuso literal. Era um abuso de fato. E no sonho eu era moldado por aquela realidade. Meu Deus, eu tinha 6 anos. Isso acabou comigo. E pela vergonha de falar, eu levei esse negócio por meses, irmãos. Meses. Sofrendo sozinho. Filho único do relacionamento do meu pai com a minha mãe. Acordado, às vezes à noite, perturbado por esse pesadelo noturno. E sem a coragem de dizer o que estava acontecendo. Você consegue entender um negócio desse? Tenta imaginar o que isso traz de confusão. Ah, pastor, isso não é nada, você não sabe minha história. Eu sei, eu estou falando da minha para você. Eu sei que a sua pode ser completamente diferente. Estou falando de um ataque. Um ataque mentiroso. Um ataque mentiroso. E eu estou acreditando muito que Deus está me fazendo contar essa história, porque muita gente está sendo tocada por meio dela agora. Então, aquela cena foi poluidora para mim. E Satanás passou a ministrar mentira, porque ele é pai da mentira. E a mentira mais gritante tocava o quê? Tocava a minha identidade. Eu nasci homem, sou um homem. Essa é a minha identidade. Deus me fez, me constituiu homem. Cada célula da minha vida é um homem. É homem, eu sou homem. Mas aquele sonho dizia o contrário. Ele falava, você é um gay. Vou usar a palavra gay. O sonho falava de uma maneira mais pejorativa do que essa. Com uma linguagem muito mais do sul do que essa que eu estou falando agora. Então você já pode imaginar. Mas no sonho, a voz que falava comigo dizia ser um homossexual. Você é um gay. Por um momento, uma situação. Eu levei esse negócio por meses, até que um dia, irmãos, aquilo era agressivamente excessivo a minha capacidade de aguentar. Um dia eu não consegui mais.
Eu me lembro que minha mãe estava dormindo de tarde naquela ocasião. E eu resolvi acompanhar ela nesse sonho, nesse sono da tarde. Acho que era um domingo, se não um sábado ou um domingo, algo assim. Aquela dormidinha que alguns dão à tarde, num sábado ou um domingo, foi isso que aconteceu lá em casa. E eu deitei ao lado dela, e a voz veio novamente. Só que agora com uma diferença, eu estava do lado da minha mãe. E aquele sono, aquele pesadelo foi agressivo demais. E eu soluçava do lado dela, mas abafava o soluço porque eu não queria que ela acordasse e percebesse. Mas eu estava num misto do tipo, eu quero muito que alguém saiba isso que está acontecendo comigo, mas eu não tenho coragem de dizer. Então eu preciso que alguma coisa aconteça que mostre para alguém o meu sofrimento. Eu acho que eu vou chorar mais forte. Aí eu falo, não vou chorar mais forte. Eu ficava nesse negócio, choro, não choro, choro, não choro, choro alto, choro, choro. Você está comigo nessa ideia, né? Você está entendendo o que está acontecendo. Então, os soluços vinham de forma assim, que eu não conseguia segurar, mas até que chegou um momento que Deus, eu acho, conseguiu fazer com que a minha mãe acordasse, e ela assustada olhou para mim e perguntou, o que aconteceu? E ali eu falei. Irmãos, eu falei. Eu falei. Minha vida foi mudada. Estou casado porque eu falei. Eu tenho Eliel porque eu falei. Eu tenho Jessé porque eu falei. Eu poderia ser um homossexual, mas eu não fui porque eu falei. O projeto de Satanás não aconteceu na minha vida. Por quê? Porque naquele dia eu falei. Foi insuportável falar. A vergonha era grande. Era minha mãe, mas era muito vergonhoso. Extremamente vergonhoso. Tocava uma área que eu não queria mostrar. Eu não queria falar sobre isso. Logicamente, qualquer pessoa que passasse perguntava, mas o que aconteceu de fato? Te tocou? Foi tocado? Entrou alguma coisa em você? Tirou? O que aconteceu? Não. Realidade foi a cena da visão. Agora o tumulto mental é como se tivesse feito tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Aquele dia, eu falei para ela. O que ela fez? Ela me abraçou. Detalhe, naquela época minha mãe estava desviada do evangelho, mas os princípios de Deus ainda existiam sobre ela. E ela orou comigo. Uma oração de mãe desviada, ainda assim dá certo. Que coisa gloriosa, aleluia. Até mãe desviada funciona para Deus, aleluia. Não tinha pastor, não tinha um pai crente, não tinha ninguém crente na minha volta, mas tinha uma mãe. Eu falei para ela. Ela me abraçou, chorou comigo, orou. Pastor, sonha de novo? Nunca mais. Nunca mais. Como eu já disse para você, tenho completa certeza do quanto homem eu sou. Quão homem eu sou. Tenho total tranquilidade. Mas eu sei o caminho que muita gente vivencia. Eu sei o que isso significa. Eu trilhei esse caminho por alguns meses a fio. Esse caminho de acreditar numa mentira do diabo. E essa história que eu acabei de narrar é apenas uma dentre milhões de possibilidades de história que Satanás se utiliza de uma circunstância para minar os seus pensamentos e a sua mente. O que eu estou querendo ensinar com isso? Por que eu estou me abrindo aqui por meio dessa fala? Para poder ensinar para você que às vezes a gente acha que confessar pecado tem que ser um pecado feito, concreto, participação total, ativa, voluntária. Eu aprendi naquele dia, e depois estudando grego, estudando teologia, estudando palavra de Deus, eu descobri nesse versículo de Tiago 5,16 o poder daquilo que aconteceu naquele dia. Porque a palavra ali, confessar, do grego, ela poderia ser traduzida como desabafar. A escolha em português foi pelo confessar. Mas se alguém quisesse trocar e falar ali desabafar, também daria. Não estaria errado. O versículo poderia ser assim escrito: se desabafardes os vossos pecados uns com os outros, então sereis curados. Outra revelação que tive, a palavra ali para pecados não é a mesma que é usada em referência a pecado em outras passagens do grego koiné, que é a língua padrão da escrita do Novo Testamento. Mas essa palavra ali, agora para tudo,
essa palavra ali, ela poderia ser também traduzida de outro modo. Ela poderia ser traduzida como uma área de possível queda. Uau! Ela poderia ser uma área de profunda tentação. Uau! Muito forte. Por que isso? Porque a maioria dos crentes acredita que tem que fazer um pecado para depois confessar. O versículo está dizendo que qualquer pressão para pecar é suficiente para você desabafar e você vai receber cura. Uau! Isso é forte. Para tudo e passa a viver isso em nome de Jesus. Portanto, quando você ouve pregadores com revelação da parte de Deus dizer assim: não precisa pecar para confessar para o outro, mas se você for tentado, você já vai receber vitória, porque é mais fácil e mais poderoso confessar tentação sem precisar confessar queda. Faça isso, eles dizem para você, eles estão certos. Da onde eles estão lendo? Da Bíblia original. Porque originalmente esse versículo poderia ser dito assim: se você desabafar de áreas de queda na sua vida, se você desabafar com alguém, eu já vou explicar quem é esse alguém. Se você desabafar com alguém de áreas de instabilidade, áreas de possível queda, áreas de pressão para pecar, então sereis curado. Do que a gente está falando mesmo essa noite? De avivamento, tá, ok. Só para a gente saber. Por que eu estou falando isso? Para você saber que antes do avivamento vem isso. É antes do avivamento. De novo, antes do avivamento. Se você não leu, se você não sabe, eu vou dizer para você. Não há nenhum avivamento na terra que não seja precedido, antecipado, por um alinhamento que se manifesta por meio de um negócio chamado arrependimento. 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 Não há. Repito, não existe. Todos os registros de avivamento são antecedidos por um grande clamor de arrependimento ao Senhor. Agora pare. Será que são só pecados praticados? Ou muitos deles são pecados de pensamento, de mente? O avivamento ele antecede por um grande quebrantamento de gente que vai para outras pessoas e diz: olha, eu estou pensando coisas horríveis. E eu estou aqui poder confessar para você, para que você possa orar por mim e que Deus possa fazer a parte dele que é me curar. São 3 elementos nesse versículo de Tiago 5,16. Um deles, eu. O outro, você. O terceiro, Deus. A minha parte nessa história, confessar. A parte do outro, orar. E a parte de Deus, curar. Cada um fazendo sua parte, o que acontece? Cura vai se manifestar. Mas eu preciso viver esse negócio. Isso não pode ser uma historinha bonita dos outros testemunhos alheios. Eu não posso simplesmente me impactar com os outros que falam sobre isso e falam: minha vida mudou quando eu fiz isso. Eu tinha um projeto de destruição e não aconteceu porque eu resolvi fazer esse negócio. Eu quero falar para você em nome de Jesus. Não faça como eu fiz com meus 6 anos de idade. Não fique meses acorrentado por Satanás, sendo molestado dia e noite por ele, em meio às mentiras que ele ministra. Joga na luz esse negócio. Traga para a luz. Não deixa no escurinho do quarto. Não deixa no escurinho do banheiro. Não deixa no escurinho da casa. Não deixe qualquer escurinho. Traga para a luz. Coloque diante da luz. E o Senhor vai trazer algo mais poderoso que simplesmente perdoar e purificar. Ele vai curar. Amanhã eu volto a tomar banho. Porque eu volto a me sujar. E eu volto a me limpar. E eu sujo, eu limpo. Sujo e limpo. Mas cura! Cura é algo muito mais profundo. Cura é você pegar um câncer e arrancar todo ele. Célula por célula. E ao final você dizer: está curado. Não tem mais uma célula cancerígena nesse corpo. Ele está curado. A mão desse cirurgião consegue alcançar cada área de mazela, de ruína, de podridão, de enfermidade, em cada área do seu ser. Que mão é essa, pastor? É a mão de um cirurgião aqui de Indaiatuba? Não, é a mão dele. Mas, pastor, o que eu tenho que confessar? Pecados. Não é assim: pai, perdão pelos meus pecados.
Tem gente que faz no atacado, né, o negócio. Está acostumado a comprar no tenda, aí faz tudo no atacado. Ora para Deus no atacado e quer bênção no varejo. Estão loucos para conhecer um atacarejo nesse negócio. Não entendi, pastor. Sim, tem gente que não fala da área. Deus está querendo que fale. Fale. Então quando eu for confessar, não posso... Ô Cleiton, vem aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Eu preciso confessar um pecado. Eu queria confessar que eu peco. Ora por mim porque eu peco. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, nós pecais, eles pecam. E eu peco. Que é isso? Para com esse negócio e vai ler a Bíblia direito. Ali está escrito que eu tenho que falar qual é. Tem que dar o nome do negócio. Tem que falar. Aquele dia, lá com 6 anos de idade, eu falei, mãe, estou sendo bombardeado por uma ideia satânica. Não, isso eu não falei porque eu não tinha essa revelação de Satanás ainda. Eu falei, eu estou sendo muito atacado, mãe. Eu não estou conseguindo dormir direito. Bagunçou minha mente. E eu ouço uma voz. Ela é tão real que às vezes me acordo com ela. E a voz diz, você é gay. Eu falei isso para ela. Você falou. Sim, eu falei exatamente isso. Pastor, quando tem que confessar, eu tenho que confessar o quê? Eu tenho que confessar. Se você adulterou, o que você vai falar? Eu minto. Não, você vai falar, eu adulterei. Se você mentiu, o que você vai falar? Eu fiz uma fofoca. Não, eu menti. Eu falo exatamente qual é a área. Isso é libertador. Para quem que eu devo falar? O Tiago 5,16 explica lá, né? O contexto ali da oração que levanta do meio da enfermidade e salva. Ele fala, chama os presbíteros. Começa falando que chama os presbíteros. Pastor, tem que falar então para o Gé, para o Rogério, para o Rafael branco, o Rafael preto e para o Wesley. É isso que tem que falar. E acabou, porque são os presbíteros que tem que chamar. Não, irmãos. Presbíteros são aqueles que nos presidem, são aqueles que nos lideram, são aqueles que têm respaldo, autoridade sobre a nossa vida. Pessoas que oram pela gente, pessoas que nos amam, pessoas que são referencial de Deus. Esse povo, essa categoria de gente, está respaldada pelo Senhor para poder ouvir a nossa confissão de pecado. Amém, querido? Pastor, eu posso praticar esse negócio? Deve praticar esse negócio. Pastor, não vai cair para trás uma pessoa quando ouvir os meus negócios aí? Não vai, irmão. Não vai. Não vai porque aquele que vai ouvir também tem uma história, irmãos. Todos nós aqui temos uma história. Deus sabe de onde Ele nos tirou. O Senhor sabe o que Ele fez na nossa vida para que a gente pudesse estar aqui. Cheirando esse perfume lindo que a gente está hoje. Com essa roupa tão legal. Com essa cara cheia do Espírito Santo que a gente está aqui. Aleluia por isso. Mas Ele sabe o trabalho que Ele teve para nos arrancar de lugares tão sórdidos, tão terríveis, tão horríveis. Você está comigo? Alguém pode pensar no meio dessa ministração, pastor, eu não quero fazer isso porque uma vez eu fiz. Uma vez eu fiz, pastor. Uma vez eu fiz. Uma vez eu fiz, pastor. Nunca mais faço de novo. Porque eu fiz e publicaram depois. Eu fiz e falaram para todos, pastor. Nunca mais! Quando você fala nunca mais para confessar, você está dizendo nunca mais para ser curado também. Então você precisa rever o seu conceito. Você precisa reavaliar essa mentira que Satanás conseguiu impregnar na sua vida. Pastor, então me dá aí o caminho das pedras. Me fala o que eu devo fazer com essa pessoa. Eu mato agora ou depois? Não, você perdoa agora. E amanhã e depois também. Não, pastor. Não, pastor. Aí é demais também. Aí tem que ser muito crente. Você é muito crente, irmão. Não, pastor, eu não sou tão crente assim que você está pensando, pastor. Está enganado. Não estou enganado. Quem está enganado com você é Satanás. Por quê? Qual é a sua identidade? Esfrega na cara dele, então. Como é que começou essa ministração? Com identidade no negócio. Por que eu falei de identidade? Para você esfregar na cara do cão. E falar, eu entro sim. Eu tenho maturidade sim para entrar. Não vai entrar porque você é um pirralho. Não, vou entrar. Por que eu vou entrar? Olha aqui minha identidade.
Ah, não, então pode entrar. Entrar onde? Entrar no mover de Deus, entrar no avivamento, permanecer nele, se mover no Senhor. Yeah! Yeah! Ah, e Satanás fica endemoniado quando eu falo um negócio desse. Eu sinto a raiva que ele tem de mim. Mas que fique, miserável. Desgraçado desse cão maldito. Por que está com raiva dele, pastor? Porque ele é uma besta mesmo, irmãos. Já dizem a pouco, é uma grande besta. Esta besta estúpida, chamada diabo, só sabe fazer uma coisa, mentir. Ele mente descaradamente. Com desfaçatez. Ele é terrível. Mas de tanto mentir, a gente acredita. E a gente agora passa a viver uma vida em função daquilo que ele fala, e não daquilo que Deus fala que a gente é. Quebra isso em nome de Jesus. Qual é a sua identidade? Identidade está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Oh, isso é demais. Isso é demais. O que isso muda, pastor? Muda que quando eu chego na presença de Deus, eu não estou acreditando que a minha vida está em função daquilo que eu estou dizendo. Eu estou confessando porque foi um desvio. Foi um desvio de trilho. Foi um desvio de caminho. Mas eu não sou isso. Lembra que eu falei? Eu não sou gay. É só um exemplo para você entender. Seu pastor é gay? Não, o pastor não é gay. Aleluia, pastor. Que glória a Deus, não é gay. Glória a Deus, a gente fica tão feliz por isso. Glória a Deus. Adá então nem fala. Meu Deus. A dela é glorificar a Deus pelos 6 anos de idade. Eu ter falado para minha mãe, aquilo foi libertador. Glorifica a Deus, irmã. Irmã pastora Daiane. Aleluia. Essa assim de maneira pública, né? Irmã, pastora. Deu para entender, né, irmãos? Não sou gay. Pastor, precisa falar tanto isso para você entender que assim como eu não sou gay, eu sou um homem. Você não é um adúltero, você não é um mentiroso, você não é um pornógrafo, você não é um trapaceiro, você não é isso que Satanás conseguiu impregnar para dentro e você passou a viver como se fosse. Eu não estou entendendo, pastor, onde você quer chegar. Você é povo de Deus. Sua identidade está no Senhor. Ele perdoou, tirou a culpa. Purificou, tirou a sujeira. E curou, arrancou esse câncer do pecado. O que mais precisa, irmão? Vai fazer entrevista com Satanás? Quem está aí? Satanás. Quem eu sou? Você é gay. Eu sou gay, é. Tá. Então eu sou gay. Acho que sou gay. Pastor, por que precisa fazer isso? Porque tem gente que se comporta assim. Não conversa com Deus para saber o que é. Vai para Satanás. E aí passa a virar de acordo com aquilo que ele diz. Está comigo? Está entendendo essa revelação ou só está achando engraçado? Se achar engraçado é só uma parte do negócio. O mais importante é você entender a revelação que está por trás disso. Assim como eu requebrei aqui para poder dar a ideia de virar gay, tem gente que está virado naquilo que Satanás disse. Mas tem uma voz dos céus que diz, meu povo, é meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar, e orar, aleluia, tem que acabar, irmãos, tem que acabar, não dá, deixar para a próxima, né? A gente termina outra hora, aleluia, tinha tanta coisa para falar, mas aleluia, glória a Deus, e me buscar, busque a Ele. Não busque Satanás, não busque no mentiroso, busque no Senhor. Busque na palavra, leia a palavra para poder entender o que você é, o que você pode, o que você tem. Leia a palavra na perspectiva de saber quem é você. Leia a palavra para poder descobrir a sua verdadeira e real identidade. Leia a palavra para poder descobrir como no espelho você vê o seu rosto. Leia a palavra para poder descobrir quem você é de fato, de verdade. Não ligue a televisão para poder saber quem você é. Não vá para a internet para poder saber quem você é.
Não crie uma página, sei lá, espera que as curtidas, comentários e publicações possam dizer quem você é. Para com isso. Vá para a palavra para saber quem você é. Se me buscar, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Ele fala, se me buscar e dos seus maus caminhos se desviar. Uou! Quer saber a verdade, irmãos? Quando você vai para Deus, se arrepende dos seus pecados, Ele te cura. Fica tão fácil sair desses maus caminhos. Pastor, não é bem assim não, você não conhece a minha vida, meu sofrimento e minha escravidão. Estou tentando há anos, será? Que tipo de tentativa você está fazendo? Porque se for de acordo com 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, eu vou dizer novamente uma coisa. Está tão fácil que Deus não fala que Ele vai fazer você se converter. Ele fala, e se você se converter dos seus maus caminhos? Porque está tão fácil que até você pode agora sair desses caminhos. É assim, pastor. É assim. Por quê? Porque o que obstruía, o que impedia, já foi retirado. Então agora é só dar o passo para o lado certo. É só agora passar a caminhar de acordo com aquilo que você é. Não está difícil. O elo já foi quebrado. O grilhão já foi rompido. A cadeia já foi aberta. O cativeiro já foi estourado. Pastor, está querendo dizer que eu me converto dos meus maus caminhos? Sim. Como que eu faço isso? Por uma decisão. Uma decisão. A decisão de não ser de acordo com aquilo que é a mentira de Satanás. E a decisão de ser de acordo com aquilo que é a verdade de Deus. Amém, querido? Amém. Aleluia. O que ele vai fazer, pastor? Então ele vai ouvir dos céus. Eu estou agora acelerando para poder acabar. Aleluia. Então ele vai ouvir dos céus. Pastor, Deus não ouvia antes? Não. Não, isso é heresia, pastor. Deus sempre ouve. Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Como é que você está dizendo que Deus não ouve minha oração? Estou dizendo e vou repetir. Deus não ouve oração. Quando não ouve? Quando a gente está no pecado. Mas tem base bíblica para isso sim. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. De modo que Ele não ouça. Aí o autor pergunta, será que Deus está com a sua mão encolhida que não possa abençoar? A resposta é, não está. Mas as nossas iniquidades impedem Ele de nos abençoar. Será que Ele está surdo que não possa ouvir? Não está. Mas o nosso pecado torna os ouvidos de Deus surdos para a nossa oração. Será que Ele está cego que não possa ver? Não está. Mas o nosso pecado faz com que os olhos do Senhor não estejam inclinados na nossa direção. Você está entendendo isso? O pecado é agressivo e nos impede. Mas uma vez que ele é rejeitado, há um caminho da glória de Deus a se manifestar. Largue o pecado em nome de Jesus, querido. Pastor, o que você quer que eu faça? Quero que você corra desse culto e procure uma pessoa que você confie, que seja crente cheio do Espírito Santo. Homem e mulher de Deus. Abra o seu coração. Pastor, já erraram comigo no passado. Ok, perdoa essa pessoa e hoje vai em frente nesse caminho que Deus está trilhando para você. Por quê? Porque o versículo termina com o quê? Então, sararei. Olha o sararei de novo aí nessa história. Olha o curarei de novo aí nessa história. O que agora? Agora termina com chave de ouro essa mensagem. O que ele fala ali? Sararei o quê? Cara, isso é forte demais. Isso é demais. Ele não está falando que ele vai simplesmente curar o ponto. Ele está prometendo ali que ele vai curar a terra. O negócio é muito mais potente. O negócio é muito mais abrangente. O alcance é muito maior do que nós imaginamos agora. O versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus está falando que vai abrir os céus e vai fazer chover. Ele está dizendo que a colheita vai vingar. Ele está dizendo que a peste vai acabar. Em função de quem? Do povo de Deus. Meu Deus, a gente está com a chave na mão. A gente está com a faca e o queijo na mão. Deixa eu falar com outra linguagem para você entender. O avivamento de Indaiatuba depende
agora eu estou entendendo onde você quer chegar, pastor. Espertinho esse pastor, rapaz. Está querendo botar a resposta na gente. O problema da cidade de Indaiatuba não são seus políticos. É uma igreja inoperante. O problema do Brasil, que tem um percentual gigante de crentes, não é ter ou não ter um temente a Deus no governo. É porque nós temos uma igreja corrupta, corruptível, corruptora. Nós temos um povo que bate no peito e fala, sou evangélico. Fala, glória a Deus. E não passa disso. E tem uma prática terrível em todas as áreas e não se arrepende dos seus pecados. E fica fácil olhar para Brasília e depois achar que tudo o problema está lá. Sabe onde está o problema da terra? São esses limites aqui o problema da terra. Porque Deus está colocando a faca e o queijo na nossa frente, falando assim, aí corta meu filho. Bota para o abraço, seja como mineiro, derruba esse trem aí, bota para dentro esse queijo, porque tá facinho. Está facinho demais. Deus está dando a estratégia de mudança social, de mudança a nível de cidade, de estado, de nação. Mas um povo tem que pagar um preço. Qual o preço? O preço de se humilhar, e orar, e buscar, e dos seus maus caminhos se desviar. Então ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar o nosso pecado, e ele vai sarar a nossa terra. Não acredite que a solução do Brasil está no 17. Pelo amor de Deus, não se iluda. Pastor, não, eu nunca entrei por esse caminho. Não acho que o problema está no 13, ou a solução está no 13, no 17, no 12, no 15. Pode fazer a numerologia inteira. Não está! O problema, na verdade, é que a gente tem que ser uma igreja de fato e de verdade. E essa igreja de fato e de verdade, ela cresce, ela toma. Não é tomar o poder de Brasília. Isso está dentro do pacote. Mas é tomar essa nação com um avivamento poderoso e permanente que transforme a realidade dessa nação. Transforme a realidade dessa nação. Eu quero tirar do seu coração qualquer expectativa que não seja em Deus. Eu falei lá no começo, você é dele. Você não é de mais nada nem ninguém, você é dele. É dele. Tá chateado, pastor? Não, estou crente, irmão. Estou crente e estou ensinando você a ser crente. Para de achar que o nosso problema é simplesmente problema político. Tem gente que se emociona facilmente com esse negócio. Até briga com todo mundo por causa disso. Para com esse negócio, irmão. O que a gente tem que fazer, pastor? Orar. Orar pelos políticos. Quer goste ou não goste, se votou ou não votou, ora. Ora, clame, chore, paga um preço. Por quê? Para sarar a terra. Exercer a nossa autoridade em função da nossa identidade, em função do nosso pertencimento. Colocar nossa carteirinha diante dos céus e falar, Satanás, mentiroso, sai dessa nação, sai dessa cidade, sai da minha rua. Tranca a rua, maldito, vai trancar qualquer outro lugar no inferno. Não vai trancar a minha rua, não. Minha rua vai todo mundo se converter, meus vizinhos vão vir para a célula, aleluia. Vão ser tocados pela glória de Deus. Uma revolução vai acontecer em Indaiatuba. Biqueiras vão fechar, vão virar células. Gerentes de boca de fumo vão virar líderes poderosos em Deus. Prostitutas, drag queens, homossexuais que vendem seu corpo nesse exato momento, nessa noite. Ah, irmãos, isso vai mudar. Coisas lindas de Deus vão acontecer em nosso meio. Por quê? Porque um avivamento vai acontecer, mas antes que o avivamento aconteça, o negócio está com a gente aqui. A gente não pode entrar por esses caminhos, não. Ah, pastor, eu oro tanto para que o alcoolismo acabe em Indaiatuba. Então para de beber, crente. Ah, pastor, eu estou orando tanto para que as biqueiras acabem. Para de fumar, crente. Ah, pastor, eu quero que a prosperidade toque a nossa vida. Para de jogar loteria, crente. Vai confiar em Deus, vai trabalhar em nome de Jesus, aleluia. Xarabadacatalabaxe. Eita! Meu Deus, vem uma unção gaúcha aqui agora, irmão. Unção de final de culto. Parar com esse negócio. Ah, eu tô esperando uma bênção, depois você ora para... Ah, orar o quê, irmão?
Trabalhar? Para de ser vagabundo, vai trabalhar. Pelo amor de Deus, ficar esperando. Princípio bíblico, não trabalha, não coma. Alguns poderiam ficar nessa condição mesmo. Ajudaria até não comer, que ajudaria. Mas o princípio é trabalhar, irmão. É isso. Pastor está tocando em ferida, estou tocando no pecado, irmão. É isso. Somos dele. Vamos viver de acordo com os princípios dele. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Ele promete sarar a nossa terra. Amém? Fique de pé diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Uma oração que não é de agradecimento, não é oração de ação de graça, não é oração intercessória, não é oração pela nação alheia, não é nação por outra coisa, é oração pela nossa condição. Essa é uma noite de terminar o culto com choro. Hoje o culto precisa terminar com um choro em nossos olhos, sabe? Tem que ter lágrimas em nossos olhos. Lágrimas de quê? Lágrimas de arrependimento. Pastor, do quê? De cada pornografia que se vê, de cada adultério que se comete, de cada mentira que se fala, de cada injúria que se menciona, de cada insubmissão, de cada rebeldia. Esse choro que Deus quer que nós possamos chorar. O choro dessa facilidade de brigar e de não de pacificar. Essa facilidade que nós temos de romper e de não de congregar, de estar junto. Essa facilidade que a gente tem de ser ingrato, de falar mal de quem nos abençoa. A gente tem que parar com esse negócio, irmão. Antes do quê? Antes que o avivamento venha. Antes do avivamento, é isso que acontece. Tem que reconhecer, eu falei mal do Senhor, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Você me perdoa? Claro, te perdoa, irmão. Mas tem que falar. Ah, meu Deus, pastor, até que hora o senhor vai ficar aí hoje? Tamo aí, irmão. Também é para falar do líder? Vai para o líder e fala. Por que tem que fazer isso, pastor? Porque nós estamos chamando o avivamento à existência. Tempo de alinhamento. Pastor, estou brigado com a minha esposa, estou no culto aqui, não sei o que faço. Olha para ela e fala assim, me perdoa. Perdoa porque eu falei grosseiramente com você antes de entrar aqui. E agora eu estou com essa cara de crente que eu nem sei como é que eu faço agora. Não sei se eu choro, se eu dou risada, não sei. Eu estou assim constrangido. O que eu faço, pastor? Olha para ela e fala, meu bem, minha linda, amor da minha vida, paixão querida. Eu não agi como aquilo que eu sou, esse Dom Juan de la Mancha que eu sou. O cão fez com que tudo isso acontecesse, eu deixei minha boca ser usada pelo inimigo para falar que você é aquilo lá. Não sou assim. Nome de Jesus. Aleluia! Coisa linda. Esse pastor é brincadeira. Não, eu sou crente, irmão. Eu dou risada, mas estou falando coisa séria para você. Não adianta ficar de culto em culto e brigado em casa. Dormindo, um na sala, outro na... Ai, ai, ai. Não é. É crente. Crente é... Está casado? Está casado, irmão. Outra pregação essa aí. Avivamento na cama, o nome dessa pregação. Um dia a gente vai ter. Mas, enquanto isso, a justiça fica comigo aqui, ó. Está casado, irmão. Para de brincar de amiguinho em casa. Eita Deus, o pastor resolveu agora chutar tudo. Avivamento, irmãos. Antes do avivamento. Não adianta ficar só, glória a Deus. E falar para a esposa, para com isso, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Pastor, o que eu faço? Simples. Teve coragem para poder gritar? Tem a mesma coragem para poder se arrepender e falar assim, ó, perdão. Foi homem para poder gritar, sou homem também poder dizer, me perdoa. Gritou com o filho, bateu no filho, excesso de raiva, não foi nem para disciplinar, foi para espancar. O que você faz? Chega pro filho, vai ter 3 anos de idade, conversa com ele e fala assim, filho, você perdoa o pai? Você me perdoa? Eu não expressei amor ao te corrigir. A lista é longa, irmão, meu Deus do céu. Está entendendo, né? O que está acontecendo aqui, sim ou não? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Não vamos precisar entrar em todos, né? É o suficiente. Você entendeu?
O que eu faço agora, pastor? O que a gente faz agora? Que música que a gente toca em um momento como esse? Não tem música. Faz um barulho aí, tá bom. Pra quê? Pra que possa encobrir a nossa confissão, porque a gente vai agora chorar. A gente vai chorar. Eles nem sabem que vão cantar, então há um problema aqui atrás. Foca neles não, foca em você. Foca em você. Pastor, pode apagar a luz para ficar mais fácil? Pode, se quiser apagar a luz aí, pode apagar também. O que precisa fazer agora? Arrepender. Vou te dar uma dica. Vai ficar mais tranquilo. A luz já apagou. Faz o seguinte: dobra os seus joelhos onde você está aí.